Alô, boa tarde. Eu sou o Luiz Fernando Lobo, diretor do Armazém da Utopia. Queria abrir esse ciclo, primeiro dizendo que isso é uma ideia de muitos anos, dessa parceria com a Boitempo e com o Armazém da Utopia, uma ideia que a Ivana e eu temos há muitos anos. E esse é o primeiro ano que a gente está trazendo o aniversário do Marx, meio fora de época, mas no ano que vem ele vai ser mais perto de maio, já que em 5 de maio ele é em São Paulo. Então, é um prazer estar recebendo a Boitempo, estar recebendo todos os debatedores que estarão presentes nessas mesas e dizer bem-vindo a todos vocês, especialmente os que estão vindo pela primeira vez no Armazém da Utopia. Mas há várias pessoas que eu já identifiquei como sendo públicos habituais nossos dos espetáculos. Bem-vindo a todos e todas. E queria chamar o Kim, da Boitempo, para fazer a apresentação específica dessa mesa. Muito obrigado, Kim, pela organização. Obrigado aos seus parceiros de organização. E um obrigado especial à Ivana. Obrigado, Luiz. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes aqui à primeira edição da Festa de Aniversário do Marx, no Rio de Janeiro. É um evento que a Boitempo vem organizando com outras parcerias desde 2018, no Bicentenário, lá em São Paulo. Por anos a gente recebeu pedidos para fazer um itinerante da festa, então a gente está muito contente nesse ano, que marca os 30 anos da editora, de fazer a primeira edição da festa fora de São Paulo. Então a ideia agora é expandir para o Brasil, e essa ideia de parceria aqui com a Armazém da Utopia também é uma ideia antiga, então a gente está muito felizes e encantados de estarem aqui nessa cidade maravilhosa, para usar um clichê. Ontem a gente chegou aqui, viu a vista na frente do armazém, falou, pô, o famoso isso não tem em São Paulo. E tinha uma coisa que não tinha no Rio de Janeiro, que era a festa de aniversário do Marx. E agora tem, então parabéns também, obrigado por estarem aqui. Fica o convite para chamarem também amizades, camaradas, para virem ao longo do dia. A gente vai até tarde hoje, tem mais 3 mesas além dessa. Ao fim de cada mesa a gente vai ter sorteio de livros aqui, depois sessões de autógrafos, tem um espaço camaradinha, tem intervenções cênicas, visitas guiadas ao espaço, certo? Sobre o sorteio, então, só avisando, lá na entrada vocês devem ter recebido uma senha. Essa senha ela vale para sorteios ao fim de todas as mesas do dia, então fiquem com ela até o fim do dia, tá bom? Muito bem, a gente vai agora para a primeira mesa, que é o ecossocialismo ou extinção. É uma conversa que marca o lançamento do livro Tempo Fechado, que é uma coletânea da coleção Tinta Vermelha, e que conta com 2 de seus autores participando da programação, que é o Eduardo Sabarreto e o Natan Oliveira. Queria também agradecer, antes de mais nada, a equipe do Armazém da Utopia, a equipe da Boitempo que está aqui produzindo, seja quem está aqui, seja quem está em São Paulo produzindo à distância, e também os parceiros do evento, que são a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, a Fundação Maurício Grabois, também a Livraria Machado e Companhia, o Sintel Rio, e também a promoção do Lado B do Rio. Gente, vou chamar agora os participantes da primeira mesa, por favor, Bruno Araújo, Natan Oliveira, Eduardo Sabarreto e Thalíria Petroni, por favor. O Bruno Araújo é geógrafo, especialista em clima e políticas públicas e apresentador do podcast Planeta A, além de comunicador socioambiental no @BrunoPeloClima. Gente, uma excelente conversa para todos e todas e todes. Vamos lá. Valeu. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Vamos embora, ninguém vai vencer o fascismo cansado. Gente, muito boa tarde, me chamo Bruno. Prazer receber vocês aqui no Armazém da Utopia. É um prazer para mim também estar aqui nesse palco. Há 2 semanas atrás eu estive aqui para assistir Morte e Vida Severina, que é um espetáculo incrível. Então, estar aqui nesse palco onde foi encenado, né, é muito relevante. Certamente, minha mãe não estaria orgulhosa pelo fato de que minha mãe é bolsonarista, né, mas estamos aqui no aniversário do Marx celebrando, então, a favor de toda a desobediência, exceto a da minha mãe em alguns momentos, né? Gente, eu tô todo de branco, um blazer branco, calça branca, sapatos marrons, uma blusa preta e um boné verde.
Queria agradecer também Thalíria, Natan e Eduardo pela presença e queria começar a conversa com o Natan. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu li o seu texto. Vocês sabem, né, gente, que a gente está aqui nessa conversa a partir desse livro. O livro que a Boitempo lançou recentemente, tem artigos tanto do Eduardo quanto do Natan. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Natan, porque eu fiz o dever de casa, eu li o livro. Alô? O Natan traz no artigo dele de que maneira está presente na obra do Marx as discussões sobre a ciência da natureza, a matemática. E quando eu me formei em geografia, quando eu estava na graduação, na geografia da escola, a gente está acostumado à geografia humana e à geografia física, né? É uma guerra entre as duas, inclusive. Parece que nem são a mesma coisa. Na universidade, eu descobri que tem treta entre os professores da geografia física e da geografia humana. E eu descobri também que toda vez que tinha um concurso para professor da geografia física, tinha que ter a mesma quantidade de vagas para a geografia humana. E lá no final, quando eu fui fazer a disciplina de biogeografia, eu fui entender que, na verdade, não tem essa de geografia humana e geografia física. Porque a qualidade de um determinado solo, de uma determinada região, interfere naquilo que pode ser plantado naquela região. E o que pode ser plantado em determinado território interfere nos hábitos alimentares, mas, sobretudo, nos hábitos culturais relacionados à colheita, por exemplo, daquele alimento. Então, não existe geografia física e geografia humana. E aí eu fiquei curioso lendo o seu texto, e também com toda essa perspectiva, né, de uma atualização, entre aspas, do pensamento marxista a partir do encontro com a ciência natural, mas será que é possível mesmo separar as coisas a esse nível? Olá, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou o Natan Oliveira, né? Antes de mais nada, queria agradecer o convite aqui da Boitempo, né, de fazer parte dessa festa de aniversário do Marx aqui no Rio, né? Estou muito feliz, assim, e honrado pelo convite. Feliz também porque, né, reencontrar vários amigos, né, familiares que vieram aí também prestigiar o evento. E, enfim, para a gente começar, né, a falar sobre a questão que o Bruno trouxe aqui inicialmente, que é, né, um artigo que eu escrevi sobre Marx e as ciências da natureza, né, nesse livro Tempo Fechado, que a Boitempo está lançando agora, né. Eu procurei mais ou menos fazer uma apresentação geral, né, como o Bruno já começou adiantando, sobre as pesquisas que o Marx fez, né, sobre ciências da natureza. Porque quando a gente começa, né, a ter contato com essa tradição, com a tradição marxista, a gente fica sabendo que o Engels, né, que é o grande amigo e colaborador intelectual do Marx, se debruçou sobre isso. E muita gente diz, eles fizeram uma divisão de tarefas, né, e o Engels ficou responsável pelos estudos e as pesquisas sobre ciências da natureza. Boa parte dessa pesquisa do Engels, né, não chegou a ser publicada, porque um pouco depois o Marx vai falecer, né, e o Engels vai ficar responsável por publicar, né, os manuscritos do Marx, né. Mas aí, né, mais recentemente, está tendo um projeto, né, que é um projeto editorial acadêmico, que em alemão a sigla é MEGA, né, MEGA 2, mas cuja tradução significa as obras completas de Marx e Engels, que eles estão começando a publicar também os cadernos de estudos de pesquisa do Marx sobre ciências da natureza, né? Então está começando a ter agora uma compreensão, né, de que o Marx também se dedicou a isso. E ele se dedicou de maneira paralela, né, aos estudos que o Engels tinha feito. E é bem interessante, né, algumas pessoas já estão estudando esses cadernos, e eu tento trazer um pouco, né, esse panorama no texto, ver qual foi a finalidade, né, qual foi a função, porque a gente começa aprendendo sobre o Marx, né, como o Bruno também estava falando, e a gente sempre vê o Marx, e de fato, né, porque foi isso sobretudo, uma figura que estava dedicada ao que a gente chama das ciências humanas, né? Teve contribuições para a economia, para a política, para a história, para a filosofia, mas a gente pouco conhece ainda, né, ainda é relativamente pouco conhecido, esse estudo do Marx sobre ciências da natureza. Então, comecei a investigar um pouco isso, né? E aí é muito interessante, porque o Marx, assim como o Engels, eles estavam muito atentos ao desenvolvimento das ciências da natureza daquela época, né? E, especialmente, a partir da década de 50, né, do século XIX, 1850, eles começam a fazer um estudo sistemático, né, sobre isso. Então, por exemplo, o Marx está acompanhando
os estudos da física, né, daquela época do século XIX, acompanhando as discussões sobre calor, termodinâmica, sobretudo ligado à discussão da Revolução Industrial, né. Ele está estudando assuntos sobre história da tecnologia, coisas, por exemplo, a invenção das máquinas, né, tentando entender toda a engenhosidade das máquinas e o impacto disso para a produtividade do trabalho, coisas que ele depois vai incorporar e apresentar lá no Capital, né, que é bem conhecido de quem já teve contato com esse material. Ele está acompanhando a biologia, né, o desenvolvimento, a descoberta da célula, né, depois a teoria da evolução das espécies de Darwin, tanto que Marx e Engels, né, eles são os primeiros leitores da origem das espécies. A gente pode perceber isso documentado nas cartas, na correspondência que eles trocam. O Marx chega a dizer para o Engels, na origem das espécies, nesse trabalho do Darwin, tem o fundamento histórico-natural, ou seja, história da natureza das nossas ideias. Né? Então, ele está tendo já, logo de cara, eles estão reconhecendo ali o trabalho. E, ao mesmo tempo, né, tanto Marx quanto Engels, eles estão rechaçando o uso das ideias de Darwin com aplicações para poder justificar e legitimar a sociedade capitalista, né? Porque logo naquela época já começou a surgir, aquilo ficou conhecido depois como darwinismo social, que é pegar essas ideias de luta pela sobrevivência, né, que você tem na natureza e aplicar para o contexto social, né, como se os mais fracos na sociedade tivessem que perecer em detrimento dos mais fortes, né? E o Marx está falando que isso já é um eco, né, de uma influência das ideias que tentam legitimar a sociedade capitalista que o Marx está combatendo. E é legal que ele também estuda, enfim, outros estudos. Ele está pensando também em matemática, astronomia, uma coisa que pouca gente sabe. O Marx estava estudando o movimento planetário, estudou o cálculo. Ele dizia que estudava álgebra para poder descansar um pouco dos estudos dele de economia. E o que é interessante perceber nisso é que tem duas tendências fortes, né? O Marx está, ao mesmo tempo, tendo um prazer em compreender o que os cientistas estão desenvolvendo, né? Os cientistas da natureza estão desenvolvendo naquele momento. Então, tem uma fonte de curiosidade intelectual nos estudos que ele está fazendo, mas tem também uma preocupação, né, com a crítica que ele estava tentando desenvolver ao modo de produção capitalista, né, ao sistema capitalista. Em cartas também ele chega a dizer que ele está aprendendo mais com o cientista da natureza até do que com alguns economistas, né? Então, ele começa a se debruçar sobre o trabalho desses cientistas e começa a perceber que isso pode incorporar e ampliar. Tá ruim aí o som? Acho que é a posição um pouco, né? Vamos ver se vai agora. E aí, não, agora foi, não, agora foi. E aí ele está incorporando o trabalho dos cientistas para ampliar, né, a crítica dele. E aí por quê? Porque a pesquisa do Marx sobre economia, né, sobre a sociedade capitalista, ele percebe, né, como o capital tem uma dinâmica expansiva, né, que é completamente destrutiva, né? Ele fala das duas fontes da riqueza, tanto da natureza quanto dos trabalhadores, né? E essa parte da natureza ele foi encontrar nos cientistas da natureza. E aí ele começa a perceber, né, como o Bruno tinha levantado aqui, que não tem essa dicotomia, né? Que, na verdade, aliás, é uma dicotomia que vai ser colocada depois, né, academicamente, né? O Marx está numa época que isso ainda não estava colocado, né? Tantos filósofos, matemáticos também faziam reflexões, né, sobre humanas e sobre ciências da natureza, como a gente chama hoje. E o Marx está vendo que o capitalismo, por um lado, tem esse impacto destrutivo sobre o meio ambiente, né? E é destrutivo de uma maneira irreversível, ou seja, não tem como o capitalismo se desenvolver de acordo com a sua lógica, sem destruir o meio ambiente, né? É um pouco isso que a gente está aqui debatendo, ou seja, ele tem uma inviabilidade ecológica do capitalismo, e o Marx está percebendo isso, está documentando isso a partir das pesquisas dos cientistas na natureza. E, por outro lado, ele está percebendo que aquilo que os cientistas da natureza estão trazendo, né, as conquistas sobre a natureza, sobre o entendimento da natureza, não legitima a naturalização que os economistas estão fazendo dessa sociedade, colocando como se a ordem social capitalista fosse uma ordem natural, né, como se fosse da natureza humana. E ele está percebendo, a partir desses estudos, que não. O que os cientistas da natureza dizem sobre a natureza não tem nada a ver, não está em conformidade com o que os próprios cientistas, na sua prática, né, estão revelando para a gente.
Isso começa com Marx, né? E uma série depois, né, de uma tradição que acompanha o Marx, inclusive de cientistas da natureza, biólogos, químicos, físicos e até matemáticos, que acompanharam a tradição, né, de Marx e Engels, também estavam engajados, né, nessa pesquisa e nessa militância de compreender e incluir a ciência, né, tentar entender o quanto ela faz parte dessa própria dinâmica do capitalismo, mas, por outro lado, como ela também oferece elementos para poder a gente expandir essa crítica, né, a crítica da militarização da ciência, né, do uso da ciência em guerras, né, do impacto ambiental, né, de várias ordens que tem. Então, a ideia foi trazer um pouco, né, esse panorama e mostrar, né, que a contribuição decisiva que já está no Marx, né, que ele incorpora, inclusive, no seu grande trabalho, que é o Capital, de que os cientistas da natureza, né, o que eles estão dizendo na sua prática efetiva, mostra que, né, ou seja, cientificamente falando, que o capitalismo é insustentável, né, do ponto de vista ecológico, e não tem como remendar a partir da sua própria lógica, né? Então, como o tema da mesa, né, ecossocialismo ou extinção, se deixar o capitalismo pela sua própria lógica, eles vai nos condenar, né? A gente já está vendo sinais, aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, com a destruição, né, da natureza e a nossa destruição, né? Porque nós somos, uma coisa que o Marx percebeu, nós somos natureza, né? Somos parte da natureza. Então, essa foi o que eu tentei trazer também no texto, que é um exemplo e uma lição, né? A gente também se aproximar dos cientistas da natureza e os cientistas da natureza se aproximar dessa crítica radical, né, para a gente começar a abrir perspectivas para um outro mundo, né, no qual essa relação entre o ser humano e a natureza não seja uma relação autodestrutiva. Então, obrigado pela atenção, a gente segue aí no debate. Obrigado, Natan. Gente, eu estava nervoso no início, eu não descrevi quem é o Natan. Então, vamos lá. Natan é bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestrando em Filosofia pela Universidade de Brasília, educador popular no pré-vestibular social Dr. Luiz Gama, do Coletivo de Direito Popular da UF, e membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, o famoso NIEP-Marx, e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ontologia Crítica. Faz pouca coisa, né, Natan? Tranquilo. E eu, lendo o seu texto, eu fiquei assim, gente, alguém aqui se imagina hoje estudando álgebra para passar o tempo? Para dar uma relaxada, ficar tranquilo? Não, né? Eu não me imagino. Só Marx mesmo. O Alberto Acosta, no livro O Bem Viver, ele faz uma apresentação de como a sociedade e a natureza foi se apartando ao longo da história. E ele vai relatando brevemente que isso começa lá com os filósofos pré-socráticos, quando tentam investigar por que os fenômenos da natureza. Mais para frente, a Bíblia, com a interpretação e a tradução de que o homem dominai os animais que caminham, que andam, que rastejam. Essa perspectiva, né, uma outra perspectiva que contribui para uma ruptura sociedade-natureza. Depois, ele vai dizer que Francis Bacon e René Descartes também, através da matemática, da física, vão aprofundando também essa ruptura. Mais para frente, aliás, concomitante com Francis Bacon e Descartes, a colonização, o período colonial, que inaugura um período de violência humana e ambiental. E o Malcolm Ferdinand vai fazer um link entre essas duas perspectivas, né? A perspectiva da escravização de pessoas e a perspectiva de destruição da natureza. Ele vai linkar essas duas violências. Depois, mais para frente, no século passado, com a Guerra Fria, a disputa entre os soviéticos e os Estados Unidos, um presidente estadunidense anuncia o desenvolvimento como perspectiva de construção de vida e de futuro. E elege os países mais empobrecidos como subdesenvolvidos, isso também, o desenvolvimento como o desenvolvimento das forças produtivas, né? Isso aprofunda novamente essa ruptura entre sociedade e natureza. E aí, o que eu queria perguntar para Eduardo é, a gente precisa, na verdade, o que dizem que a gente precisa fazer é construir uma transição energética, uma transição social, uma transição econômica, política. Mas no seu texto você faz uma provocação que eu acho interessante, que você fala que a agenda da transição, ela é uma agenda, qual é a palavra que você usa? É uma agenda sedutora.
e, ao mesmo tempo, limitada, né? Ao mesmo tempo, aponta que a ênfase técnica nas quantidades e na engenharia da mudança vem acompanhada da negligência da investigação das determinações sociais. Fecha aspas, Eduardo Sabarreto, página 37 do livro. Quais seriam, a pergunta, quais seriam as razões que tornam, ou que torna a agenda da transição uma agenda limitada? Beleza. Boa tarde. Eu vou entrar direto de carrinho na altura do joelho, porque o tempo é pouco. Mal dá tempo para agradecer. Então, obrigado, Boitempo, obrigado, Kim, obrigado, Sofia. Esse é um tema que está gerando bastante incômodo, desconforto, né? A própria Laura, num lançamento que a gente fez junto do livro, meio que rompeu o protocolo para me perguntar disso. Um outro camarada também que assina um dos capítulos também tem uma crítica a essa crítica que eu faço da transição, e você se sentiu perturbado por ela, né? E eu acho que ela é perturbadora, de fato, né? O título do capítulo é Terra de Ninguém entre o possível e o prefigurado, alguma coisa assim. E o que eu estou buscando indicar desde o título é que a gente está preso nesse terreno de muitas impossibilidades, né? A gente está, por um lado, preso nas lutas relacionadas às urgências mais imediatas, mais cotidianas, e ali a gente mais não pode fazer do que o possível insuficiente. E, por outro lado, tem esse complexo de riscos aí relacionado às mudanças climáticas, que está se aproximando cada vez mais do tempo presente, né? E a respeito desse complexo de riscos, desse complexo de desafios, a gente está muito longe de tal altura, né? Então, o necessário está fora do alcance, né? E acho que a agenda da transição ela acaba sendo uma agenda sedutora, porque ela, numa espécie de truque, não por má fé, tá certo? Não por má fé, mas numa espécie de truque, ela resolve, numa jogada mais ou menos retórica, essa terra de ninguém, né? Esse campo de impossibilidades. Porque o que vai ser dito, inclusive, por muitos ecossocialistas? Eles vão concordar com a crítica ecológica do capitalismo. Então, a sociedade capitalista não apenas é destrutiva, mas ela não pode não ser destrutiva. Ela é completamente inviável ecologicamente. E vão concordar, me refiro aos ecossocialistas, vão concordar com a necessidade, portanto, de um processo de ruptura revolucionária com essa sociedade, né? Qualquer ambição que a gente possa entreter de fato, resguardar as condições de habitabilidade do planeta, resguardar as condições que podem possibilitar um reflorescimento da humanidade, da vida, etc. Qualquer ambição que a gente pretenda entreter disso pressupõe a superação dessa sociedade. No entanto, com uma frequência mais ou menos perturbadora, alguns ecossocialistas vão dizer precisamos da revolução, mas a revolução, as condições para tal não estão no horizonte. E, no entanto, nós temos urgência. E se a gente tem urgência, a gente precisa fazer o que é possível fazer hoje. Porque fazendo o que é possível fazer hoje, a gente, digamos, salva as condições materiais e ecológicas de suporte à vida, à espera da revolução. Eu acho que esse é o passo em falso. Porque essa a afirmação da possibilidade desse tipo de transição é simplesmente postulado, né? Não se investiga as condições de possibilidade de perseguir e efetivar um processo como esse. Agora, repara, eu não vou alegar que a gente pode prescindir de uma transição. Eu não vou alegar que a gente não precisa de uma revolução. O que eu vou alegar é que as possibilidades de disputar a transição só se colocam ao nosso alcance em meio a um processo evolucionário. Então, nós nos colocarmos em condições de desatar um processo como esse,
comparece como uma espécie de pressuposto para nos colocarmos em condições de disputar as transições necessárias. E repara, não estou nem falando do tempo aqui, tá certo? Porque a gente poderia fazer um exercício muito aterrador, que é supor que a gente dormiu hoje na sociedade capitalista e acordou amanhã num comunismo plenamente estabelecido global. Ainda assim, haveria atritos técnicos, materiais, para operar a transição, né? Que a gente teria superado as restrições de ordem social, né? A gente teria superado, nessa hipótese heróica, esse conjunto de restrições, mas todas as outras continuariam nos desafiando, né? Portanto, para colocar a mesma resposta em outros termos, eu acho que quando a gente se põe a afirmação, a palavra de ordem, ou às vezes até a pergunta, ecossocialismo ou extinção, a gente precisa ter ciência que não basta a gente apontar para onde a gente quer ir, né? A gente precisa saber de onde a gente está partindo, né? E de onde a gente está partindo é o que vai constituir o campo de possibilidades de para onde a gente vai. Eu tenho dito, inclusive, que nós já estamos em meio a um processo de colapso ecológico, de colapso climático. Pelo menos desde 2023, os padrões de desestabilização dos principais indicadores mudaram completamente o comportamento. Mesmo lendo relatórios insuspeitos de serem subversivos, revolucionários, a imagem que sai dessa leitura, de uma leitura sóbria, não de uma leitura alarmista nem nada, é de que as mudanças já disparadas por nós vão seguir seu curso aí por séculos ou até milênios, vão desafiar a capacidade de sobreviver nesse planeta de maneira crescente, por muitas gerações ainda por vir, caso a gente consiga continuar aqui. E o que esse processo de colapso provoca não é ainda um desmoronamento da vida presente. Talvez por isso a gente não perceba com tanta clareza que ele já está em curso, né? A gente acorda, vai para o trabalho, vai para a faculdade, a gente abre a torneira, sai água, a gente vai no supermercado, tem comida, a gente abre um aplicativo, comida chega na porta. Então, a vida cotidiana ela é muito povoada de tragédias, de infâmias, de dificuldades, de precarização, mas ela não desmoronou ainda, o que deve acontecer em breve. Agora, o processo de colapso em curso já é uma destruição acelerada de futuros possíveis. Futuros que um dia tiveram ao nosso alcance disputar já foram destruídos. Isso não é um determinismo, né? Não estou dizendo que a gente está arrumando para um futuro inexorável. O que eu estou dizendo é que quanto mais a gente dissipa os nossos esforços, supondo que as transições são possíveis ainda na sociedade capitalista, a gente está perdendo pouco tempo que talvez a gente nem mesmo tenha. E a respeito da destruição de futuros possíveis, isso nos faz reavaliar o adágio, né, a palavra de ordem, a pergunta, ecossocialismo e extinção. A gente nunca vai poder excluir completamente, com segurança, com certeza, a possibilidade de um futuro ecossocialista, mesmo que distante. Mas uma coisa é certa, essas duas alternativas, entre aspas, não estão em paridade de probabilidade. A imagem, vocês vão me desculpar, eu vou usar aqui uma imagem da cultura pop, mas a imagem que sempre me vem na cabeça quando eu estou fazendo essa conversa é aquela cena do Doutor Estranho no Avengers Endgame, né, em que ele pré-visualiza 14 milhões de possibilidades e a humanidade se dá bem em apenas uma. Eu não sei se é uma só, tá? Mas a proporção é mais ou menos essa. Quer dizer, o conjunto de coisas que a gente precisa fazer é tão monumental e o conjunto de restrições é tão monumental e a gente tem se colocado tão aquém da nossa tarefa que o caso mais provável é aquele em que a gente não terá êxito mesmo, né? Agora, nem por isso a gente deve jogar a toalha
e entender disso que eu estou falando, que não dá mais, e que se não dá mais, não há nada mais a ser feito. O que eu estou falando é que certos caminhos estão sendo destruídos em ritmo acelerado. Então, o que eu estou falando é, por aí não dá mais. Por aí não dá mais. Mas, entre esses futuros que continuam sendo possíveis, sempre vai haver um certo futuro pré-figurado pelo qual valerá a pena a gente lutar. E, além disso, entre esses futuros possíveis, sempre fará sentido lutar contra certos futuros. Mais que isso, desses futuros possíveis, alguns são prováveis, e eles não são nem um pouco bonitos. Então faz todo sentido a gente se preparar para eles. Tá? Aqui eu vou só, meu tempo já acabou, eu vou só deixar indicado a título de provocação para incitar a curiosidade, que diante de um quadro tão horroroso como esse, tão sem perspectivas como esse, torna-se cada vez mais urgente a gente resgatar no Lenin uma forma de fazer política revolucionária em meio à ordem. Mesmo se a gente admitir a hipótese pessimista que as condições para um processo revolucionário não estão postas, nessas condições a gente não faz política acomodada à ordem. A gente tem que encontrar meios de fazer política revolucionária e desatar esse descompasso entre o possível insuficiente e o necessário fora do alcance. É isso, obrigado. Obrigado, Eduardo. Gente, posso confessar para vocês uma coisa? Eu acho muito doido como a gente, falando de apocalipse, né, fica tão feliz quando alguém fala bem. Então, tipo assim, é impressionante. Todo mundo assim, uhul! Vambora! É sobre isso, é sobre isso. Eu também não apresentei o Eduardo Sabarreto, então eu vou apresentar todo mundo ao final, tá bom? Para ficar igual. Bom, Eduardo é professor da UF e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo. Eu falei que era famoso, Uniep Marx. Autor de O Capital na Estufa, para a crítica da economia das mudanças climáticas e Ecologia Marxista para pessoas sem tempo. Todos nós, né? Eu imagino. Então já tem a dica aí da leitura. Queria agradecer vocês por vocês terem vindo sábado de sol no Rio de Janeiro, jogo de Copa do Mundo, e a gente está aqui debatendo sobre ecossocialismo, marxismo. Então, uma salva de palmas para vocês, por favor, que saíram de suas casas. Debate tranquilo aqui hoje, né, gente? Sobre essa agenda das transições, eu estava vendo uns dados, saiu um relatório do INESC que mostra que apenas 0,16% dos recursos do petróleo no Brasil foram para a agenda da transição energética no ano de 2024. E o Lula, recentemente no podcast Mano a Mano, falou, né, que nós temos que usar os recursos do petróleo para financiar a transição energética. Bom, não é isso que está acontecendo. E outra coisa que está acontecendo é o fato de que as empresas petroleiras, elas não estão... Na verdade, elas, ao diversificarem sua matriz produtiva, elas não estão diminuindo a quantidade de produção de petróleo. Então, as empresas petroleiras, elas agora se tornam empresas de energia, produzem solar, eólica e outras, mas não como uma substituição ao modo tradicional do petróleo, e sim para agregar novos modos de produção para o aumento da demanda da produção energética. E aí eu queria conversar com quem está agora diretamente enfrentando essas discussões no dia a dia, né, Thalíria? No cotidiano. Talvez Thalíria esteja ocupando aí, frequente, né, Thalíria? Um dos lugares mais tenebrosos aí da política brasileira, que é o Congresso Nacional. E você, como uma parlamentar ecossocialista, o que eu queria te perguntar é como é que tem sido mobilizar o ecossocialismo para dentro daquele espaço que, por um lado, nem acredita em mudanças climáticas, mas, por outro lado, tem uma perspectiva desenvolvimentista do progresso a qualquer custo, de que a gente tem que avançar e que é isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho das fofocas e os bastidores. Boa tarde para todas as pessoas. Boa tarde, gente. Sobrou para mim falar de Congresso Nacional depois do fim do mundo decretado.
Não tenho ideia do que dizer. Vou pegar as minhas anotações e jogar aqui no lixo. Porque, definitivamente, se tem um instrumento que vai pavimentando a caminhada para o fim do mundo, é o Congresso Nacional. Inclusive, Tarcísio Mota, querido, uma salva de palmas. Então, gente, apesar da minha alegria de estar aqui com vocês, ouvindo, inclusive, quem está formulando teoricamente sobre essa agenda, que é agenda para a gente sobreviver, para o planeta seguir existindo, sabendo que não há planeta B, celebrando a vida de Marx, a convite da Boitempo, no Armazém da Utopia, que nos convida a pensar qual é a utopia que nos move. Esse é um tema dramático, que infelizmente tem sido completamente, no mínimo, negligenciado no Congresso Nacional. De fato, a gente vive o tempo das últimas chances, como foi já falado aqui. Falar de extinção definitivamente não é um recurso teórico, nem é um exagero retórico, é uma constatação. A gente vive, de fato, a 6ª extinção em massa da humanidade, e não é por conta de um vulcão, não é por conta de um meteoro. Essa extinção tem concretude num sistema que impõe um modo de vida da destruição, que é o capital. E, sem a menor dúvida, não há caminho para enfrentar a extinção do que derrotar o capitalismo e construir um novo modo de vida, apesar das condições adversas. E a gente tem que reconhecer as condições adversas de mobilização, de organização do povo. Isso precisa ser um convite para a gente dar um passo para essa organização. E se é verdade que é uma urgência para todos nós escolhermos entre ecossocialismo e extinção, é lamentavelmente também verdade que o Congresso Nacional sistematicamente tem escolhido a extinção. Tem escolhido a extinção num cenário de colapso climático, num cenário em que pelo menos 1 milhão de espécies já podem desaparecer, em que 20 milhões das espécies da Amazônia estão para desaparecer, em que os extremos climáticos, que antes eram exceção, cada vez são mais intensos e mais frequentes. E isso não é um negócio teórico, aquela coisa do chegaram aí os ambientalistas, os ativistas ambientais. Não é. Inclusive, determinadas abordagens da luta socioambiental não servem mais. É uma realidade objetiva. Cada dia mais as ondas de calor são intensas, cada dia mais a gente tem enchentes, secas, e o impacto disso é ali na cidade, no território, no cotidiano da vida. O colapso não é uma teoria, o colapso é uma realidade no cotidiano das pessoas que perdem suas casas, suas memórias, suas vidas, no cotidiano do entregador de aplicativo que vive sob um calor extremo, e eu não sei como vai ser isso no impacto, inclusive, da saúde dele. E nesse diagnóstico, já foi brilhantemente trazido pelos meus colegas aqui de conversa, a gente tem um Congresso Nacional que está na contramão disso. Ao mesmo tempo negacionista, parte do Congresso Nacional nega a existência sequer das mudanças climáticas, quanto mais colapso climático, parece um negócio que não existe. Mas mais do que isso, avança na destruição. É o Congresso Nacional que avança com o PL da devastação. A gente está falando de autorização, de autolicença para empreendimentos de médio porte, mineração, por exemplo. A gente está falando que Brumadinho poderia existir sem licenciamento dos órgãos ambientais, a partir da autolicença dos operadores que ganham lucro, que lucram em cima de Brumadinho, lucram em cima da morte provocada pela mineração. É isso que tramita, possivelmente, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara piorado e vai ser, lamentavelmente, né, Tarcísio, aprovado piorado. É nesse cenário de colapso que, ainda assim, o Congresso Nacional vai reativando as isenções fiscais na ordem de 150 bilhões para o agronegócio que ocupa grandes fatias do território brasileiro. Aliás, o Brasil que tem
uma das maiores concentrações de terra do mundo. 1% dos proprietários dominam quase da metade do território brasileiro. E, ao mesmo tempo, esse agro, que faz com que o Brasil deixe de arrecadar 150 bilhões por ano, bilhões, consome 70% da água que é retirada do nosso país. E a gente é isso, e são a maioria dos deputados, são a maioria dos senadores. É o Congresso que, infelizmente, ainda avança com a ampliação dos agrotóxicos liberados, que ataca sistematicamente os povos que são aqueles que estão defendendo os territórios, que estão cuidando do planeta, que estão lá os povos indígenas, quilombolas, a população ribeirinha. Porque, enquanto a vida colapsa, a gente segue vendo os bilionários ampliarem os seus lucros, construírem os seus muros, e os bilionários, eles estão embrenhados num modo de vida da extinção que está na contramão de um colapso climático em curso que precisa ser urgentemente enfrentado. Quando a gente olha que as fatias desse poder econômico, por exemplo, como o agro, os setores da pecuária, a mineração, e a gente vê que os 1% mais ricos do mundo, do Brasil, eles poderiam acabar com a pobreza 22 vezes, a riqueza desses caras poderia acabar 22 vezes com a pobreza. E aí não é uma questão da desigualdade e apenas não, porque você acabar 22 vezes com a pobreza com 1% do dinheiro de um pequeno grupo, com o dinheiro de 1% de um pequeno grupo. O impacto climático disso é tremendo, porque eles estão explorando, avançando sobre a natureza, numa noção de que é possível separar seres humanos de natureza, avançando no uso de combustíveis fósseis. A gente, ao invés de estar discutindo liberação de exploração de petróleo na foz do Amazonas, liberação de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A gente podia estar avançando com matérias, eu sei que Tarcísio tem muitos projetos nessa pegada. A gente apresentou, meu mandato apresentou recentemente um projeto para proibir uma coisa simples. Proibir renúncia fiscal para quem usa carvão mineral. Coisa simples. Eu não estou pedindo para parar de usar o carvão mineral. E aí está muito longe do que o Eduardo traz. Porque a gente está falando das reformas dentro do sistema, mesmo as reformas dentro do sistema, as transições dentro do sistema, elas têm se tornado difíceis, inviáveis, e mais do que a paralisia, a gente ainda avança sobre territórios, sobre corpos e sobre natureza. Mas eu não sei como está meu tempo, eu estou caminhando para terminar, imagino que esteja concluindo. Eu acho que também a gente não pode desistir da humanidade, porque o colapso precisa, ao invés de nos paralisar, ele precisa nos convidar a nos organizar, nos convidar para uma caminhada de superação desse sistema que parece estar tão longe, mas se tem uma agenda que nos exige trazer para mais perto a superação do capitalismo, é a agenda climática, é isso tudo que a gente está conversando aqui. Quando a gente pega o que está acontecendo no mundo, a própria guerra, a guerra também é, por exemplo, um ataque à natureza e um elemento que avança na questão do colapso climático. 5,5% pelo menos da emissão de CO2 do mundo vem das forças armadas mundiais. Os Estados Unidos emitiram em 2018 56 milhões de CO2 a partir das suas forças armadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem a OTAN falando que você tem que usar X% do PIB para a guerra. Então, qual que é o convite para nós diante disso? Diante do colapso, diante de um Congresso Nacional que impede qualquer forma de transição e diante de um povo desmobilizado, porque é difícil mesmo, cada um está correndo atrás do seu, para poder cuidar da sua família. Qual é a nossa tarefa? Por um lado, é ainda o esforço de convencer o conjunto da esquerda brasileira de que não há saída para o capitalismo, para enfrentar o capitalismo que não seja passando pelo ecossocialismo.
Um novo mundo, um novo sistema não pode se basear numa lógica produtivista, desenvolvimentista, que, inclusive, parte da esquerda brasileira encampou e ainda segue encampando. E, ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade, nós ecossocialistas, de compreender e de fazer valer a noção de que o ecossocialismo não é um sonho vago, não é uma palavra bonita, que precisa ser uma estratégia viva, mobilizando o povo aqui e agora, porque a consequência do colapso climático ela está aqui e agora, e ela vai estar lá na favela, que vai deslizar quando chove muito, ela vai estar lá em Duque de Caxias, para concluir, que quando vai chover mais, num curto espaço de tempo, porque o colapso climático está em curso, vai ser a casa da população preta e pobre da Baixada Fluminense que vai deslizar. Vai ser a ausência de política urbana na cidade, no território. Então, o ecossocialismo não pode ser uma coisa etérea, teórica, que está apenas nos livros. A gente precisa construir o ecossocialismo como uma estratégia viva. Não dá para ecossocialismo em extinção ser apenas um slogan. Precisa se transformar também num instrumento de mobilização da nossa gente, do nosso povo, que passa por mudar a fotografia do Congresso Nacional? Sim, passa, mas passa também por, nos territórios, a gente conseguir fortalecer uma organização viva que também tem a dimensão ecossocialista como ali algo que tem a ver com o cotidiano da vida de cada brasileiro e brasileira. O colapso está aí, mas a gente precisa ter esperança e organização popular para que a extinção não vença, e não fazemos isso sem o caminho do ecossocialismo. Talíria tocou no aspecto, né, da guerra, e bem falou, se a guerra fosse um país, ele seria o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, né? Anota que essa informação é grave, né? Se a máquina de guerra global fosse um país, ele seria o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Portanto, Palestina livre. Justiça climática também é sobre o fim da guerra. Bom, tem um dado, né, que eu pesquisei sobre isso, né? O lucro da Petrobras em 2024 foi de 36,6 bilhões de reais. E o impacto no Rio Grande do Sul está estimado em 90 bilhões de reais. É verdade que no ano passado o lucro da Petrobras ficou bem abaixo, né? Mas no ano passado a gente precisaria de pelo menos 3 Petrobras para pagar um estado impactado. Então, para vocês verem a dimensão, né? Dizem que petróleo é riqueza, mas a gente está no Rio de Janeiro, né, gente? É o estado que paga o pior salário para os professores. O pior salário é aqui. É o estado em que investe boa parte dos seus recursos na segurança pública. Então, o dinheiro do petróleo está indo para comprar máquina de guerra para matar a juventude preta nas favelas. Então, é para aí que está indo o dinheiro do petróleo nesse estado. E eu queria alertar uma outra coisa sobre uma coisa que já anunciou, que é uma discussão sobre o imperialismo ecológico. Não sei se vocês estão familiarizados com essa discussão. Eu também não sou o mais profundo conhecedor dessa discussão, mas sei que nessa discussão das transições, que é uma agenda tão sedutora como o Eduardo trouxe, a Divisão Internacional do Trabalho coloca o Brasil como um país passível de ser exportador, né, dessas minérios, terras raras, para financiar aí as baterias dos carros elétricos. Então a gente está falando de, beleza, vamos resolver a crise climática, não vai mais emitir gases de efeito estufa, os carros vão ser elétricos agora. Tá bom, e o lítio? Né? E o lixo? Tem um dado que mostra que são necessários 4.000 iPhones para produzir uma bateria da Tesla. Ou seja, não necessariamente os 4.000 iPhones, né? Você vai usar na receita. Mas a mesma quantidade de lítio em 4.000 iPhones é a quantidade de lítio que se usa em uma bateria da Tesla. Então, esse dado é alarmante e a BID inclusive já foi licenciado uma mineração de lítio em Minas Gerais para abastecer a fábrica de carros elétricos em Camaçari, no sul da Bahia. E a gente não precisa ir longe não para lutar não, gente. A gente aqui, quem sabe, provavelmente vão saber, né? Quem sabe onde está a maior siderúrgica da América Latina, levanta a mão.
Pedrão levantou primeiro. Fala aí, onde está, Pedrão? Dentro da cidade do Rio de Janeiro. A maior siderúrgica da América Latina está dentro do município. E a gente tem outra cidade que é muito impactada, Volta Redonda, que tem a Chernobyl brasileira. Quem mora em Volta Redonda tem asma, doença de pele, problema de coração, infarto, né? E a gente está falando também do estado que produz boa parte do petróleo brasileiro. Vem daqui. Cadê a riqueza desse estado? Então, mas eu queria terminar, caminhar para os finalmente, depois eu vou passar para vocês 2 minutinhos para vocês encerrarem e darem uma contribuição final. E eu queria que nessa contribuição final, a gente fizesse um exercício diferente do que só agradecer. Eu vou propor para vocês, é meio ousado, tá? A gente não combinou antes. Eu vou propor para vocês que a gente faça um exercício de, imaginando que hoje, a gente fez a revolução que a gente precisa. Como é que vocês imaginam que o Brasil vai estar em 2060? Eu vou dar um chute. Eu apostaria que em 2060 o Brasil estaria fechando o seu último poço de petróleo. Eu acho que tem que ser antes, tá? Mas eu acho que em 2060 a gente estaria fechando o nosso último poço de petróleo e que os trabalhadores da Petrobras estariam passando por um processo de requalificação profissional para trabalharem na produção da energia renovável e que a jornada de trabalho desses trabalhadores não seria 6x1, seria 4x3. Todo mundo teria tempo para lazer, cultura, esporte. E agora eu queria ouvir de vocês. Joguei aí. Fiquem à vontade. Se não quiserem fazer exercício também, estamos juntos. Já que tem que fazer um exercício futurista, né? Que acaba sendo um pouco desejoso também. Eu espero que, se a revolução acontecendo hoje, né? Vou até usar o mesmo marco que você usou, 2060. Eu espero que depois que tiver chuva, né? As periferias do Rio de Janeiro não fiquem debaixo d'água e as pessoas perdendo tudo que foi difícil de conquistar, né? Durante muitos anos. Esse tema é muito difícil, né? Realmente é dramático. E se vocês me permitem, eu queria fazer uma confissão e uma leitura para encerrar. A confissão é o seguinte: eu, como o Bruno falou, né? Eu sou formado em física. E quando eu escolhi fazer física, eu escolhi porque eu achava que a ciência, né? Era uma maneira de eu estudar as coisas maravilhosas do universo, né? E aí, quando a gente começa a aprender um pouco mais, né, o capitalismo vai atravessando a gente não consegue ficar fora disso, a gente descobre como que é uma merda viver nessa sociedade, né? Como que é machista, racista, desigual e tal, brutal. E não tem como fugir, né? Não tem como ficar olhando só para as estrelas, né? A gente tem que olhar para o chão, né? Se olhar e pensar num outro mundo melhor, um mundo onde, como diria a Cartola, a gente pode correr e olhar o céu, né? Porque nisso está difícil. Diante dessa situação, né, que é muito desanimadora, eu aprendi até com o professor Zé Paulo Neto, né, que a gente tem que... Uma pessoa que vale muito a pena a gente olhar nesses momentos, é o Brecht, né? O que sempre tem poesias que ajudam nesse momento. Eu trouxe uma aqui, eu não vou olhar ela toda porque ela é longa, que se chama Aos que Virão Depois de Nós. Vou pedir licença para vocês para ler um trechinho, para poder encerrar. Ele diz assim: vocês que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem, quando falarem das nossas fraquezas nos tempos sombrios, de que vocês tiveram a sorte de escapar. Nós existimos através da luta de classes, mudando mais seguidamente de países do que de sapatos, desesperados, quando só havia injustiça e não havia revolta. Nós sabemos, o ódio contra a baixeza também endurece os rostos. A cólera contra a injustiça faz a voz ficar rouca. Infelizmente nós, que queríamos preparar o caminho para a amizade, não pudemos ser nós mesmos bons amigos. Mas vocês, quando chegar o tempo em que o homem seja amigo do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão. Eu espero que haja futuro para pelo menos essas pessoas olharem para a gente com um pouco de compreensão. Obrigado. Enquanto eu também cometi aquele mesmo erro, gente, péssimo moderador. Thalíria é uma mulher negra, feminista, socialista, licenciada em História pela UERJ e mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Social pela UF. A tropa toda da UF, né? Eu também sou da UF, visão. Aí, viva a UF, viva a UF. É deputada federal e líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Que chique.
Foi eleita a Nem tão vereadora chique. mais... Oi? Nem tão chique. Muito trabalho. Foi eleita a vereadora mais votada da cidade de Niterói, a 9ª deputada federal mais votada do Rio de Janeiro em 2022, foi reeleita com quase 200 mil votos, tendo sido a 3ª mais votada para a Câmara Federal. Acha que é só? Não! E a mais votada de toda a esquerda no estado do Rio de Janeiro, Thalíria Petroni. E mesmo assim, a gente só vai sair desse buraco se a gente tiver uma organização de fora para dentro. O Congresso Nacional não vai ser a saída para o colapso em curso. No exercício de futurismo, é assim? Que a gente está fazendo aqui, para em 2060 ou para o ano 3000 existir, a gente precisa mudar a ordem das coisas. A gente precisa enfrentar o que acontece em Volta Redonda com a CSN, o que acontece em Santa Cruz, enfrentar a especulação imobiliária na Costa Verde, enfrentar um modo de vida onde pouca gente detona os nossos rios, usa a água brasileira, avança sobre as florestas, e com isso tudo, a partir desse bem coletivo, que é a natureza, vai ampliando os seus lucros, e o impacto disso está na maioria do povo, na maioria da população global. E a saída para a gente ter esse futuro, que é o futuro da soberania alimentar, o futuro para que qualquer pessoa, seja ela quem for, a cor que ela tem, onde ela more, ela possa comer uma maçã sem veneno, ela possa comer um morango, um tomate, sem aquela quantidade de agrotóxico que tem e as consequências na saúde dela. Que esse morango, que essa banana, que esse aipim, ele possa vir não de um latifúndio, mas vir de uma pequena propriedade produzida por um agricultor familiar, nesse exercício de futuro, que não cabe nesse modo de desenvolvimento de um modelo monocultor de exportação que nos remete aos tempos coloniais, aos tempos em que corpos, como muitos dos nossos, eram os corpos que eram a força de trabalho explorada, escravizada, e que não mudou muito agora, né? Eu acredito nesse futuro. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina que é a Momoa, a Moana Maialu, e Maialu significa divindade da floresta, filha da lua, muito conectada com a natureza. E o Calu, que é o Calanansol, que é o meu grande guerreiro, mas é o meu sol. E para eu olhar para os meus filhos e ver futuro, a gente precisa convencer a maioria da população de se organizar para escolher o ecossocialismo e não a extinção. Para escolher e se organizar e compreender que o caminho da extinção está em curso, mas é a organização de fora para dentro da política institucional que vai fazer com que a gente, em algum momento, possa virar maioria ali, mas mais do que isso, tem uma força mobilizadora que impeça a extinção de seguir em curso hoje, onde a gente ocupa, que é a política do Congresso Nacional. Pelo futuro das minhas crianças, pelo futuro de todas as crianças, de quem virá, que a gente tenha a coragem, a força de se organizar, reorganizar enquanto esquerda brasileira e global, derrotar a extrema-direita, que é agente também do colapso climático, e apresentar e conseguir fazer valer o mais rápido possível uma agenda que permita que a gente possa viver nesse planeta, porque não há planeta B. Vamos em frente. Alô? Acho que foi uma infelicidade eu ter ficado por último. Eu sou meio o terror da pré-figuração. O que eu tenho a dizer, infelizmente, é que o melhor cenário possível é muito ruim. Quando eu me obrigo a pensar em 2016, ou em 2060, melhor dizendo, supondo a hipótese heróica de que a gente fez hoje a revolução, e amanhã entramos num processo de transição ecossocialista, a gente vai chegar em 2060 num planeta
potencialmente 2,5 a 3 graus Celsius mais quente. A gente vai ter interrompido o processo de aquecimento, mas não vai ter interrompido o processo de multiplicação dos impactos. Cada décimo de aquecimento que a gente deixar acontecer daqui para frente, traz no seu rastro impactos múltiplas vezes maiores. Então, em 2060, isso já está encomendado. Tá certo? Se a gente estiver aqui, a gente vai estar vivendo num mundo extraordinariamente mais convulsivo, mais hostil, mais desafiador à vida. Possivelmente, grandes partes do território brasileiro não serão habitáveis, ou totalmente, ou parcialmente. Nós estaremos diante de grandes processos de deslocamentos populacionais em massa, quando não de dizimação de populações, né? E, mesmo no quadro de uma revolução bem-sucedida, também não dá para excluir a multiplicação de conflitos, né? Se não exatamente na nossa realidade aqui nacional, porque a gente está fazendo a hipótese mais otimista, mas certamente entre nações e no interior das nações, né? Nós vamos cada vez mais indivíduos, grupos, classes, nações vão ser levados a situações de tudo ou nada, né? E acho que não tem como contornar a conclusão de que realmente esse mundo em 2060, se a gente estiver aqui ainda, vai ser um mundo bastante conflituoso, bastante desafiador à vida, e não desafiador naquele sentido que a gente costuma pensar de novo normal, né? Então ficou um pouco mais difícil, a gente encontrou uma maneira de se adaptar e toca o barco. Não, nós vamos ser crescentemente desafiados à adaptação. Obviamente, eu prefiro atravessar esse caminho difícil, árido, traumático, organizado de uma maneira diferente. Eu prefiro trilhar esse caminho, não segundo a lógica, presidido pela lógica, né, estranhada, autonomizada, distópica do capital, mas por um outro tipo de poder, né, poder popular, auto-organização. Mas é isso, o melhor cenário não é bom. Obrigado. Para finalizar, gente, queria agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas que estiveram presentes aqui hoje no Armazém da Utopia. Tem programação ao longo da tarde, só coisa boa. E aí, fazer um convite para vocês, tá? Tem um livro, que eu não vou me lembrar o autor agora, que chama Como Explodir um Oleoduto. Andreas Malm. Esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Porque ele vai dizer no livro dele que as ações mais radicais, como está escrito aqui em cima de mim, elas puxam o pêndulo do centro social mais para o nosso lado, né? Então, ter grupos organizados, com segurança, promovendo ações incisivas e radicais, faz com que quem fale de transição energética, que a gente descobriu hoje que é limitada, mas que ainda enfrenta muita resistência na sociedade, essa galera seja legal. Essa galera seja... Não, então vamos moderar e vamos então escolher a transição energética. Então, esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Depois a gente pode conversar em off, né? A gente articular aí coisas, traçar planos, estratégias, para a gente conseguir, a partir de hoje, construir esse mundo que a gente precisa construir. Muito obrigado, gente.